Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando as nossas aulas de língua portuguesa desta semana e hoje nós vamos dar início também a um novo gênero textual. Nessa aula de hoje nós iremos desenvolver a habilidade de identificar e reproduzir em relato pessoal a formatação própria desses textos, relatos de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou críticas e a diagramação específica dos textos desses gêneros, certo? E eu vou começar chamando a sua atenção para o nosso projeto de fluência. Estamos iniciando hoje, no nosso primeiro dia, o nosso projeto de fluência da semana. E no primeiro dia nós damos início com a leitura silenciosa. Sabe qual é o texto dessa semana? O texto dessa semana do nosso projeto de fluência é um texto da autora Cecília Meirelles, chamado O Eco. E eu te convido para conhecer esse texto e fazer a leitura inicial dele comigo. Em seguida, logo após assistir às nossas aulas, você vai pegar o seu texto e vai fazer a leitura silenciosamente, que é aquela leitura que a gente faz com o nosso pensamento, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura do nosso texto de fluência da semana. O eco. O menino pergunta ao eco: onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Esse texto está disponível no site leiturinha.com.br e foi mais um dos textos selecionados para fazer parte do nosso projeto de fluência, tá bom? E agora te convido para conhecer mais um texto, só que esse texto vai trabalhar o novo gênero textual que nós iremos começar a estudar essa semana. É a hora da leitura do texto do gênero, tá bom? O texto dessa semana tem esse tema. Observem aí esse desenho. O que é que vocês podem perceber nesse desenho? É um bebê, e nós temos aí vários artigos de crianças, de bebê. O que é que vocês acham que trata? De que vocês acham que trata esse tema? Sobre criança, sobre bebê, o que mais? Vamos ver agora o título para a gente ter uma ideia melhor sobre a temática desse texto. Um dia na maternidade. Olha aí, o que é que acontece na maternidade? A maternidade é o lugar onde nascem os bebês, onde as mamães se cuidam para que os bebês possam vir ao mundo e também muitas vezes é o lugar onde as mães vão levar os bebês para fazer as consultas depois que eles nascem, né, por algum tempo, quando eles são recém-nascidos. Então, o texto deve ter algum desses temas, tá bom? E esse texto é de Ágata Damana. É uma criança que ela escreveu esse texto sobre um dia na vida dela. Vamos fazer a leitura do texto para a gente entender melhor sobre o que ele trata. Um dia na maternidade. No dia 8 de outubro de 2012, não fui para a escola. Fui logo para o hospital português e fiquei horas e horas esperando em uma sala. Muitas horas depois, meu pai veio correndo com um pezinho carimbado em seu braço. Meu irmão havia nascido. Toda a família estava super feliz. Algum tempo depois, minha mãe saiu da sala de parto. Ela estava muito cansada e sob o efeito da anestesia, então resolvi não incomodá-la. Eu estava muito animada e queria ser a primeira a pegar o meu irmão no colo, porém acho que tinha esquecido que, como eu, todas as outras pessoas da minha família desejavam a mesma coisa.
mas não fiquei triste, pois sabia que teria muito tempo para ficar com ele. Esse texto está disponível no site apoioblog.wixsite.com. E eu selecionei esse texto para que a gente pudesse trabalhar melhor um pouquinho sobre o tema desta semana, sobre o gênero textual desta semana. Vocês observaram aqui sobre o relato, sobre o que a menina falou, sobre o que ela disse nesse texto. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que ela falou aqui, nisso tudo que ela contou, desse dia na vida dela. Bom, observamos aqui a imagem que representa um pouquinho do que ela contou sobre esse dia que ela passou na maternidade, que é um bebê que está descansando, que está dormindo. Fala um pouco sobre o que aconteceu, que representa aqui quem? O personagem da história dela, quem é? O irmãozinho dela. Então vamos conversar sobre esse texto, Um Dia na Maternidade. Nós podemos dizer que Ágata é a autora do texto. Ela conta uma história? Sim. Por que a gente pode dizer que ela conta uma história? Porque ela está narrando fatos, e ela está narrando fatos de acordo com a ordem dos acontecimentos. Os fatos que ela conta têm início, tem meio e tem fim. Ela está sequenciando os fatos, e além disso a história dela também tem pessoas que participam. As pessoas que participam de uma história eu chamo de personagens, não é isso? Então a gente pode sim dizer que Ágata, a autora do texto, está contando uma história. E na história dela, nessa história, ela conta fatos que são reais ou fatos que são imaginados. Ela está relatando, contando aquilo que ela imaginou, que ela pensou, ou aquilo que ela viveu, que ela presenciou. Ela está contando uma situação que ela viveu, que ela presenciou. Então, ela está contando fatos reais. E que fato a menina contou? Ela contou o fato do nascimento do irmão dela. Contou tudo o que aconteceu, né, naquele momento, naquele dia. As coisas mais importantes, aliás, que aconteceram naquele momento, naquele dia em que o irmãozinho dela nasceu. Ela falou um pouquinho das sensações, ela falou dos sentimentos, não só dela, mas também os sentimentos de outras pessoas. Como estamos falando da história, vamos dizer dos outros personagens que também participaram da história dela. Ela falou do que aconteceu e dos sentimentos que foram demonstrados nessa história. Então, nós podemos dizer sim que a Ágata contou uma história, que a história dela falou sobre fatos reais e que os fatos reais que ela contou, sobre os quais ela falou, remetia ao nascimento do irmão dela. Bom, agora vamos entender melhor isso e vamos destacar um fato importante sobre essas informações que a gente acabou de conversar sobre o texto, tá bom? É importante a gente saber que quando nós falamos sobre o que vivemos, sobre o que vimos, sobre o que ouvimos ou sentimos, nós estamos fazendo um relato, nós estamos relatando sobre determinada situação. E quando a gente está relatando sobre algo que vivemos, ouvimos, sentimos ou presenciamos, vivenciamos, nós estamos criando um texto, né? Um texto que vai ganhar, que vai ser denominado de um gênero chamado relato pessoal. Um relato pessoal, ele pode ser falado ou ele pode ser
escrito. Aqui nós estamos trabalhando o relato pessoal escrito, tá bom? Então vamos lá falar sobre o relato pessoal e suas características. Relato pessoal, vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre suas características. Que características esse gênero possui? Assim como os demais gêneros textuais, o relato pessoal ele vai possuir características próprias. Vamos lá apresentá-las para vocês. Bom, primeiro, o relato pessoal ele vai relatar fatos que eles são marcantes e são vividos pelo narrador. Vai contar as histórias que foram vivenciadas pelo narrador e aqueles fatos mais importantes, aqueles fatos que marcaram a vida do narrador. São todos os fatos que aconteceram? Não, são aqueles fatos importantes. Um relato pessoal ele vai contar fatos importantes da vida do narrador. Outra característica importante, os textos são narrados na primeira pessoa. Primeira pessoa, eu ou nós. Primeira pessoa do singular ou do plural. Geralmente se utiliza mais o eu, tá bom? Outra característica, a presença da maior parte dos verbos no tempo passado. Como o relato pessoal ele vai contar um fato que já aconteceu, a maior parte dos verbos vai vir no tempo passado. Professor, isso quer dizer que eu não vou encontrar verbos em outros tempos verbais, como por exemplo o presente e o futuro? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu posso encontrar, sim, verbos em outros tempos verbais, presente, futuro, porém, a maioria dos verbos vai indicar o tempo passado, porque indica fatos já ocorridos, certo? Quando vierem fatos do futuro, vão indicar desejos que o autor, o narrador, personagem, ele quer que ocorra, ou no presente, quando ele demonstra o que está sentindo no momento do relato, tá bom? Outra característica, esse gênero textual, ele é do tipo narrativo. Professora, como assim narrativo? A gente vai relembrar aqui que o gênero narrativo, ele possui elementos, alguns elementos. E quais são? Um gênero narrativo, ele possui espaço e tempo, ele possui enredo, que é a história em si, ele possui o narrador e ele possui os personagens. Então, por ser um texto do tipo narrativo, o relato pessoal apresenta espaço e tempo definidos, ele vai possuir um enredo, e nesse enredo, o narrador, ele vai ser o personagem principal, ele vai ser o protagonista da sua própria história, certo? Ele também, o relato pessoal também vai apresentar características dos textos descritivos, porque num relato, o narrador personagem, ele vai apresentar, ele vai descrever o espaço onde ele está, ele pode descrever o espaço onde ele está, ele pode descrever situações, ele pode descrever sensações e ele pode descrever personagens também na sua história. Então, essas são as principais características de um relato pessoal. E agora que a gente viu o que é um relato pessoal, que a gente observou um exemplo do relato pessoal, Um Dia na Maternidade, da autora, que é a Ágata, e que a gente observou aqui, analisou as características que um relato pessoal pode ter, eu vou te convidar para que a gente faça uma interação com o texto que a gente leu, que é Um Dia na Maternidade.
E eu vou começando aqui pela primeira questão, onde a gente fará a releitura do trecho do relato, para poder responder à questão. Releia o trecho do relato a seguir. No dia 8 de outubro de 2012, não fui para a escola. Fui logo para o hospital português e fiquei horas e horas esperando em uma sala. Através dos verbos, podemos dizer que os fatos narrados A. Ainda irão acontecer. B. Estão acontecendo. C. Já aconteceram. Ou D. Não irão acontecer. Vamos lá. Primeiro a gente vai observar no trecho quais são os verbos. Quais são os verbos que a gente observa que estão destacados aí nesse trecho? Fui, e está destacado duas vezes, né? A gente consegue observar aqui, ó, fui e fiquei. Quando eu utilizo essas palavras nesse tempo, fui, fiquei, eu estou indicando coisas que aconteceram, vão acontecer, estão acontecendo ou que não vão acontecer de forma alguma. Coisas que já aconteceram no passado. Então, está indicando o tempo passado. E qual é a alternativa que demonstra melhor que os fatos narrados já aconteceram? Onde eu encontro essa alternativa que indica que esses fatos já aconteceram no passado? É na letra C. Muito bem. Então, através dos verbos, nós podemos dizer que os fatos narrados já aconteceram. Letra C. Indicando, né, confirmando mais uma vez aquela característica em que eu digo que maior parte dos verbos encontrados nos relatos pessoais são no tempo passado. Seguindo, segunda questão. Identifique entre as frases abaixo aquela que descreve a sensação da narradora personagem durante o acontecimento. A. Muitas horas depois, meu pai veio correndo com um pezinho carimbado em seu braço. Em algum momento demonstra a sensação da narradora? Não, ela está apenas dizendo o que ela viu. B. Toda a família estava super feliz. Algum tempo depois, minha mãe saiu da sala de parto. E aqui demonstra a sensação dela? Não, quando ela fala que a família estava super feliz, está demonstrando a sensação, a percepção que ela tem em relação à família. Crianças, se vocês observarem aqui, ó, super feliz está junto. Por quê? Porque é da forma que está escrito no site, no relato da menina. Então, assim como está no site, foi colocado no texto para vocês. Como é uma linguagem da criança, foi transferido para cá, tá bom? Ela está aqui transmitindo para a gente a percepção que ela teve em relação à sensação da família, o que a família estava sentindo, o que era que a família estava sentindo? Felicidade, mas não descreve a sensação dela narradora. Letra C. Ela estava muito cansada e sob o efeito da anestesia, então resolvi não incomodá-la. Nesse trecho, demonstra a sensação que a narradora estava sentindo? Não, nesse trecho ela está descrevendo como a mãe dela estava se sentindo após sair da sala de parto. Não identifica a forma, a sensação da narradora. E na letra D, eu estava muito animada e queria ser a primeira a pegar o meu irmão no colo. E aí, aqui demonstra a sensação da narradora? Sim, quando ela diz que estava animada.
A sensação dela, o sentimento dela naquele momento era de animação. Então, a alternativa que melhor descreve a sensação dela durante aquele acontecimento é a letra D. Eu estava muito animada e queria ser a primeira a pegar o meu irmão no colo. Vamos agora para a terceira questão. Considerando os fatos relatados, podemos afirmar que o tema do texto é um dia em família na maternidade, o dia que a menina não foi para a escola, o nascimento do irmão da menina ou o tempo que a menina ficou na sala de espera. E aí, qual é o tema principal desse texto? O nascimento do irmão da menina. Toda a história gira em torno do nascimento do irmão da menina. Ela foi para a maternidade por causa disso, ela deixou de ir para a escola para poder ir à maternidade ver o nascimento do irmão dela e ficou na sala de espera também por conta do nascimento do irmão. Então, a resposta correta é a letra C. Muito bem. Nenhuma dúvida até aqui, né? Então, vamos seguir. Quarta questão. A história narrada acontece em que espaço? Olha aí, vamos saber em que local. Qual é o espaço da história? Na escola, em casa, na maternidade ou no hotel? Em que lugar ocorre a história? Qual é o ambiente da história? A menina fala direitinho onde acontece. Onde é? Na maternidade. Inclusive, ela cita lá no texto, lá no título do texto, que é um dia na maternidade. Então, a resposta correta é a letra C. Na maternidade. Na próxima questão, releia o trecho a seguir. Muitas horas depois, meu pai veio correndo com um pezinho carimbado em seu braço. Meu irmão havia nascido. A expressão destacada da ideia de tempo, espaço, modo ou causa. Olha só, qual é a expressão destacada? Muitas horas depois. Quando eu falo essa expressão muitas horas depois, eu vou ter a ideia o quê? De tempo que se passou, de tempo decorrido. Então a gente já leva para a gente já vai direto para a nossa resposta, que é a expressão destacada, ela nos dá a ideia de tempo, que é a letra A. Muito bem. Então, a expressão destacada, muitas horas depois, nos dá a ideia de tempo. E agora, para a gente estar encerrando aqui a nossa aula de hoje, tratando sobre esse tema, relato pessoal, eu quero saber de você, se você compreendeu direitinho qual é o objetivo desse gênero. Então, vamos lá. O objetivo da história lida, qual é o objetivo desse texto, qual é o objetivo desse relato pessoal? Letra A. Narrar um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. B. Dar orientações de como realizar um determinado procedimento. C. Narrar uma história curta, imaginada e sem relação com a realidade. Ou D. Registrar fatos e acontecimentos ocorridos no dia a dia do autor. E aí, o que vocês acham? Vamos relembrar um pouquinho sobre aquelas primeiras informações que eu falei sobre o relato pessoal. Um relato pessoal, ele vai registrar o quê? Ele vai registrar
um fato que foi muito importante, que foi marcante para a vida do autor, do narrador, de quem vai contar a história. Aquele fato marcante, ele é contado, né, pelo narrador e ele vai se transformar nesse relato pessoal. O narrador, ele vai contar a história do dia a dia, todo dia ele vai escrever um relato sobre o seu dia? Não, ele vai contar apenas aquele fato que teve um significado importante, que teve uma representatividade na sua vida. Então, o relato pessoal, né? O objetivo do relato pessoal, a finalidade desse gênero é narrar um fato ou um acontecimento que foi muito importante, muito marcante na vida da pessoa. E qual é a alternativa que melhor descreve isso? A letra A. Então, o objetivo da história, tanto dessa quanto dos demais relatos pessoais, é narrar um fato ou um acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Então, crianças, por hoje é só, por essa aula é só. Daqui a pouco a gente tem a nossa segunda aula de língua portuguesa e a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre esse gênero textual, relato pessoal. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.